Temos a árvore genealógica da família da Maíra, família aqui de Penha. Ela casou com o Adriano é de família italiana, que veio para a colônia Luiz Alves. Ele nasceu em Blumenau e a família está se espalhando. Mas aqui eu fiz um trabalho sobre as famílias ligadas à Maíra, que são famílias aqui da Penha. Então, uma pequena aula, né? Eu escrevi para que não se torne muito longo, então eu escrevi, porque senão eu começo a falar e demora muito. Com a evasão dos índios que habitavam a nossa região, no século XVIII, ela era habitada por descendentes dos bandeirantes vicentistas que fundaram as vilas de São Francisco, Desterro e Laguna. São descendentes de portugueses que vieram nas primeiras expedições de colonização dessa nossa terra de Santa Cruz. Eles multiplicaram-se, casando-se com índias e se espalharam pela nossa costa brasileira. Da capitania de São Vicente, eles vieram para o sul. As famílias mais antigas de Santa Catarina são de origem vicentista, ou seja, descendentes desses primeiros portugueses que vieram para o Brasil e aqui cresceram e se multiplicaram. São exemplos dessas famílias Dias de Arzão, Pires, Fernandes Dias, Dias Belo, Dias Velho, Gomes Galhardo, Lourenço de Andrade, Antunes de Góis, Gonçalves de Aguiar, Silva Veloso, Brito Peixoto e tantas outras famílias que foram estudadas e descritas na obra Genealogia Paulistana, de Luiz Gonzaga da Silva Leme, na Nobiliarquia Paulistana, de Pedro Taques de Almeida Paes Leme, e nas várias obras do Coronel Salvador de Moya, no Famílias Lagunenses, de Moacir Domingues, no Memorial Açoriano, de Luiz Antônio Alves, e em vários outros trabalhos de nossos contemporâneos, Gilson Justino da Rosa e Antônio Roberto Nascimento, e outros. Entre 1748 e 1756, vieram para Santa Catarina 6.000 açorianos. O arquipélago dos Açores são 9 ilhas, pertencem a Portugal, estão a 600 quilômetros da costa. Esses açorianos que para cá vieram foram instalados nas diversas freguesias que conhecemos hoje como núcleos primários de colonização açoriana. Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, Nossa Senhora das Necessidades de Santo Antônio de Lisboa e Nossa Senhora do Desterro, essas três na ilha de Santa Catarina. Depois, no continente, São José da Terra Firme, São Miguel, na atual cidade de Biguaçu, Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito, na atual Palhoça, Vila Nova de Santana, na atual cidade de Imbituba, e Santo Antônio dos Anjos de Laguna. Desses núcleos primários, os açorianos ou seus descendentes foram se espalhando, formando núcleos secundários açorianos. Na ilha de Santa Catarina, nós temos alguns núcleos secundários. São Francisco de Paula de Canasvieiras, Nossa Senhora da Lapa do Rebelião da Ilha, São João Batista do Rio Vermelho. Para o sul do estado, nós temos São Joaquim de Garopaba, São João Batista de Imaruí, Nossa Senhora da Piedade de Tubarão. Foram para o Rio Grande do Sul e também para São Carlos de Maldonado e Colônia do Sacramento, no atual Uruguai. Para o norte, os núcleos secundários de colonização açoriana são Senhor Bom Jesus dos Aflitos, da Enseada das Garoupas, que atualmente se chama Porto Belo, São Sebastião de Tijucas, Santíssimo Sacramento de Itajaí, Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú, São João Batista de Itapocoró e Nossa Senhora da Penha, ambas aqui em Penha, São Pedro de Alcântara de Barra Velha e Senhor Bom Jesus de Paraty, atual Araquari, e Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco do Sul. Antes da proclamação da República, antes de 1889, os registros de nascimento, batismo, casamento, morte, eles eram feitos nas igrejas, nessas respectivas freguesias relacionadas a si. Os registros mais antigos aqui da nossa região, eles eram anotados nos livros eclesiásticos da Capela São João Batista, de Itapocorói, que era uma filial da Matriz Nossa Senhora da Graça de São Francisco. Esses livros contêm os registros dos nossos ancestrais mais remotos e os livros estão preservados nos arquivos históricos diocesanos em nosso estado. Florianópolis, Blumenau, estão esses livros guardados.
Ao analisarmos esses registros de nossos ancestrais, percebemos que eles vieram de outros lugares para cá. Percebemos famílias de pescadores paulistas que vieram para cá no ano de 1800, vindos de Iguape, Cananéia, São Sebastião, Paranaguá. Paranaguá pertencia à capitania de São Paulo naquela época. Encontramos muitas pessoas que vieram diretamente de Portugal, lá do continente. Depois, geralmente marinheiros. Depois também, em grande número, vamos encontrar os nossos açorianos e seus descendentes vindos de uma das freguesias classificadas como núcleo primário. Ou seja, os açorianos chegaram, foram instalados no núcleo primário e depois vieram para Penha. Vale lembrar que muitas famílias, a maior parte delas, veio na época da invasão espanhola, vindos da ilha de Santa Catarina para cá. E depois vieram também do litoral paulista, de São Francisco e outros lugares, atraídas pelas oportunidades surgidas no período da pesca da baleia, já que aqui nós tínhamos a Real Armação Baleeira de Itapucorói, fundada em 1778, arrendada ao fidalgo português Joaquim Pedro Quintela, sobrinho do falecido concessionário Inácio Pedro Quintela, que era protegido do Marquês de Pombal. Então, para sabermos o lugar exato de onde vieram nossos ancestrais, é necessário fazer um estudo genealógico minucioso. Ao encontrarmos o registro de um de nossos ancestrais, lá dizendo que o ancestral era da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, nós vamos ter que pesquisar os registros daquele lugar, de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, para sabermos de onde a família veio. Assim a gente faz a pesquisa genealógica. Nesses registros constantes nos livros dessas freguesias, que são núcleos primários, nós vamos encontrar a citação do lugar de origem dos nossos antepassados. Acontece também uma outra forma de encontrarmos essas informações. Ao nos depararmos com o registro de batismo, ali pode estar escrito Maria, filha legítima de fulano de tal, natural e batizado na freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, e de fulana de tal, natural desta freguesia. Sendo avós paternos, fulano de tal, natural da freguesia da Ribeirinha, na Ilha Terceira, e fulana de tal, natural da Ilha do Pico. Avós maternos, fulano de tal, da Ilha da Madeira, e fulana de tal, da Vila do Desterro. Assim a gente vai fazendo estudo, coletando as informações, anotando e investigando cada vez mais. No estudo genealógico que eu fiz sobre os ancestrais da Imperatriz da festa deste ano, Maíra da Rocha Bressanini, vamos ter exemplos dos casos citados assim. Temos exemplos, aqui temos ancestrais paulistas, ancestrais de Portugal continental, ancestrais açorianos que vieram dos núcleos primários de colonização e também outros ancestrais de outros lugares, Espanha, Alemanha. A família, agora eu vou falar um pouquinho da árvore que aqui está. A família Leite da Rocha, do pai da Maíra, veio para Penha na primeira metade do século XX. Pedro Leite da Rocha, imperador da festa em 1978, filho de Canuto Leite da Rocha, era natural do lugar chamado Curral, em Ilha Bela, na região de São Sebastião, estado litoral norte de São Paulo. Eram pescadores. Então, as pesquisas relacionadas à família Leite da Rocha no estado de São Paulo fica para uma outra oportunidade, porque tem que ter muito tempo e disponibilidade para acessar aqueles arquivos do estado de São Paulo. Seu Pedro Leite da Rocha, que foi imperador em 1978, casou-se em Penha com Herta Adriano da Rocha, filha de Felício João Adriano, que foi imperador da festa em 1942. Isso, então. Felício era natural de Itajaí e seus pais eram de Gaspar. Os avós paternos de Felício eram da freguesia de São Miguel, atual Biguaçu, sendo que a família Adriano tem sua origem no ancestral Adriano Francisco Furtado, filho de Miguel Francisco Furtado e neto de Domingos Furtado, vindo esse da Ilha Graciosa, nos Açores. Dos avós maternos de Felício João Adriano, temos a família Quadros de Araújo e a família Cardoso, muito antigas em São Francisco do Sul, descendentes dos vicentistas. Encontramos também nesse ramo a família Silva Coutinho e Silveira, da Ilha Terceira, a família Souza, também da Ilha Terceira.
Encontramos ainda ancestrais de sobrenome Lemes, vindos de Guaratuba, também descendentes dos vicentistas. A mãe de Dona Herta Adriano da Rocha era Emília da Silva Marçal, Emiliana da Silva Marçal, filha de Posidônio da Silva Marçal, neta, né, do marinheiro português Jerônimo da Silva Marçal, que escolheu essa região para morar. Jerônimo casou-se com Narcisa Joaquina Borges, filha do alferes José Borges Pita e neta do tenente André Borges Pita, com a escrava Cecília Rosa da Conceição. Então esse tenente André Borges Pita, uma família que veio do Desterro para cá, Desterro quando eu falo é a atual Florianópolis, então ele tinha sua esposa, com ela ele teve uma filha, e depois ele teve 2 filhos homens com a escrava que se chamava Cecília. E grande parte dos descendentes da família Pita que nós temos na nossa região são descendentes do tenente André Borges Pita com a escrava Cecília. E eles aparecem aqui. Tenente André Borges Pita, que é ancestral da Maíra mais de uma vez, porque o casamento entre parentes era muito comum. Temos vários casos aqui. Pedro Leite da Rocha Filho, imperador da festa em 2004, casou-se com Maria Imaculada da Silva em 1981. São os pais de Maíra da Rocha Bressanini, imperatriz desse ano de 2014. Dona Maria Imaculada, que está aqui presente, filha de Sérgio da Silva, ela é neta de Antônio João Batista da Silva, é bisneta de João Batista da Silva, trineta de João Manuel José Batista dos Santos, nascida na Armação em 9 de fevereiro de 1832. Ela é tetraneta de Manuel José Batista dos Santos, vindo da freguesia de São Pedro, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Mais um pescador que veio do litoral, né, da região sudeste, do Rio de Janeiro para cá, já na época, em 1800, primeiros anos do século XIX. Então, ele veio de São Pedro, essa freguesia de São Pedro, na cidade de Cabo Frio. Aqui ele se casou com Polucena Inácia Rosa, descendente da família Henriques e Sanches, ambas da Espanha. E também descendente das famílias Correia de Negreiros, vinda do Algarve, do continente português, descendente dos Pereira de Leão e Castilho, ambas de São Francisco do Sul, famílias muito antigas, também ligadas aos vicentistas, aos bandeirantes que vieram fundar São Francisco do Sul. A bisavó paterna de Dona Maria Imaculada, Ana Cipriana da Silva, nascida em Penha em 24 de janeiro de 1867, era descendente dos Silvas dos Santos, aparece aqui, né? E também descendente dos Fernandes, todos de São Francisco do Sul. Essa bisavó paterna era descendente também pelo lado materno da família Santiago, vinda de Desterro, e dos Silva Porto, vindos de terras da Feira e de São Tirso, na antiga província do Douro, no norte de Portugal. Então, essa Narcisa, essa família aqui, Silva Porto, tem uma ancestral da Dona Maria que se chamava Narcisa. Nós vamos mostrar como é que é um registro de batismo daquela época. O livro de São João Batista de Itapocorói, o livro de batismo de 1791. Então nós temos aqui o registro de batismo da Narcisa. A Narcisa aparece aqui na lápide. Então o que diz o registro? Narcisa, aos 20 dias do mês de abril de 1795 anos, nesta capela de São João Batista, batizei e pus os santos óleos à inocente Narcisa, filha legítima de Antônio da Silva Porto, natural da freguesia de São Martinho de Lordelo Doiro, bispado do Porto, e de sua mulher Maria dos Anjos, natural da freguesia de São Miguel da ilha de Santa Catarina, Iguaçu. Avós paternos, Jacinto da Silva, natural da terra da Feia, e Margarida de Jesus, natural de São Tirso, e maternos, João Duarte e Úrsula dos Anjos, naturais da Ilha Terceira. Nasceu aos 14 do pretérito mês e foi padrinho o reverendo capelão José Antônio Martins. Fiz e assinei o vigário Padre Bento Gonçalves Cordeiro. Então, um ancestral ainda, o padrinho do batismo foi padre, um dos padres. Então, só para exemplificar como são os livros onde nós coletamos as informações. Por isso que uma pesquisa às vezes não é fácil, demora muito tempo, porque a leitura dos livros não é fácil.
Esses aqui eu já passei todos a limpo para o meu trabalho, para facilitar. Levei bastante tempo, mais de 3 anos, passando a limpo os livros de São Francisco e de Penha. Então, continuando para terminar isso aqui, a avó paterna de Dona Maria Imaculada era Maria Inácia Duarte, cuja família viera da freguesia de São José da Terra Firme, atual cidade de São José, na Grande Florianópolis. São descendentes de Antônio Duarte, que veio de Santa Bárbara dos Cedros, na Ilha do Faial, nos Açores. Nessa linha de parentesco, há um ancestral de sobrenome Martins, vindo da freguesia de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha Terceira, e um ancestral vindo da freguesia de São Mateus, na Ilha do Pico, nos Açores. Um bisavô de Dona Maria Imaculada se chamava Vicente Ricardo Fortunato Duarte, filho de Alexandrina Rosa da Conceição, esta da família dos Tavares de Miranda da Silva Coutinho, antiga família do Rio de Janeiro, vinda para São Francisco do Sul, e também descendente da família Siqueira, de Itu, São Paulo. Esse mesmo bisavô também tinha ascendência nos Pereira da Silva, de Paranaguá, nos Moreira Alves, de São Francisco, e nos Machado Teixeira, da Ilha de São Jorge, nos Açores. Uma bisavó de Dona Maria se chamava Inácia Maria de Jesus. Pelo lado paterno, ela tinha ascendência na família Silveira da Costa, vinda da freguesia de Santa Bárbara, na Ilha de São Jorge, nos Açores. Tinha ascendência também dos Gonçalves Lourenço, vindos de São Pedro da Ribeirinha. Estão aqui. E na Ilha Terceira. Na família Forte, vindos de São Sebastião, também na Ilha Terceira, e de outra família Rocha, também da Ilha Terceira. Pelo lado materno dessa bisavó, Inácia Maria de Jesus, a ascendência segue novamente pela família Borges Pita, e nos Costa e também Cardoso da Luz, vindos de Paranaguá. Nos Pinto, vindo de Santos, São Paulo, e na família Velho, vinda de Almada, em Portugal, ligada aos Cardoso de São Francisco do Sul. Essa família Gonçalves Lourenço, que eu citei, eu tenho um estudo grande sobre ela. A grande parte das nossas famílias do litoral norte de Santa Catarina tem um pé nesse ancestral aqui. Aqui na escola, eu estava fazendo umas genealogias, então eu encontrei várias pessoas que chegam aqui nesse ancestral. Não só a Maíra, o Mateus, mas outros aqui da escola. A Dona Ângela, a família Borba também chega aqui. Então, se nós vamos fazer um estudo mais minucioso e algumas gerações para trás, somos todos irmãos, todos parentes. Né? Continuando e terminando. A mãe de Dona Maria Imaculada era Dona Carmen da Silva, descendente dos Silva Correia e Correia da Silva, com origem na freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, na Ilha Graciosa, nos Açores. Como ascendentes ainda aparecem os Caldeira, vindo da Vila de Lavra, no arcebispado de Évora, em Portugal, e a família André do Nascimento, vinda de Espoarede, no arcebispado de Braga, também em Portugal. Aparecem os Cardoso Coelho, vindos de Angra, na Ilha Terceira, passou o slide, os Ferreira, também da Ilha Terceira. Dona Carmen tinha uma avó chamada Bernardina Rosa dos Passos, descendente da família Costa Passos de Carvalho, vindos da freguesia de Nossa Senhora da Penha, em Salvador, na Bahia. E também da família do tenente João de Deus de Santana, com origem nos Souza Soares, da freguesia de São Pedro, em Pernambuco. Pernambuco tem 2 freguesias de São Pedro. Uma é a São Pedro Gonçalves Telmo, meu patrono, em Recife, e São Pedro Mártir, em Olinda. Então, de uma dessas 2 veio essa família. É só fazer um estudo para a gente saber de qual das 2. Aparecem também ancestrais da família Espíndola Bittencourt, da Ilha Graciosa, nos Açores. Uma das trisavós de Dona Maria Imaculada era Rita Rosa de Jesus, nascida na Armação em 1832, filha de Bento Antônio Ferreira, nascido na Armação em 8 de março de 1797, filha de Vicente Antônio Ferreira, natural de Iguape, São Paulo. Os descendentes desse Vicente Antônio Ferreira, de Iguape, estão espalhados por todo o nosso litoral, com muitos descendentes em Florianópolis e em Itajaí. A avó paterna de Dona Carmen era irmã do avô materno. Então, Dona Carmen era bisneta 2 vezes de Antônio da Costa Passos e Rita Rosa de Jesus. Aqui, ó, aparece 2 vezes. Na mesma linha, há descendentes da família Pereira Machado, vinda da Ilha do Pico, nos Açores, para a freguesia de Nossa Senhora da Necessidade de Santo Antônio de Lisboa, lá em Florianópolis, e de lá eles vieram para cá antes de 1790.
Então, esse estudo genealógico quer demonstrar um pouco da nossa ancestralidade, pois assim como na família da Maíra, com descendentes de maioria açoriana, misturados a outros tantos de tantos lugares diferentes, também nas outras famílias de Penha ocorre semelhante fato, ou seja, essa árvore genealógica é um exemplo de como se forma a população penhense, maioria açoriana, grande presença vicentista, portugueses do continente, espanhóis e africanos. E é oportuno lembrar que mais tarde começaram a vir também para cá descendentes de alemães, italianos, poloneses, sírio-libaneses, etc. Essa árvore não é um trabalho finalizado. Há muita coisa para ser pesquisada e descoberta. Porém, quanto mais frondosa a árvore vai ficando, mais galhos ela tem, mais difícil e demorada se torna a pesquisa. Não é fácil recolher informações de 200, 300, 400 anos atrás, como é o caso aqui, 1675. Espero que vocês gostem e que sintam cada vez mais orgulho de seus antepassados. Parabéns!